Foi? Aí, deu certo. Gente, vamos dar continuidade ao nosso culto, a esse tempo, como falei aqui na introdução, nós estamos celebrando nesse tempo, né, cultos na temática do Espírito Santo, relacionados ao tema também Pentecostes, porque a gente entende que foi um marco na vida, na caminhada da igreja, dos primeiros cristãos, e isso tem sido também uma continuidade para nós que somos igreja hoje. Amém? Mas antes de darmos continuidade ao culto, eu quero conhecer aqueles que nos visitam. Nós, como igreja, temos a cultura de presentear aqueles que estão nos visitando, que estão na primeira, às vezes até na segunda e terceira vez aqui na nossa casa e ainda não receberam presente. Nós queremos te conhecer porque nós queremos te presentear, nós queremos fazer uma conexão com você, para estarmos orando, para estarmos conhecendo você e a sua família melhor. Então eu quero conhecer nesse momento. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Faz assim, ó. Temos lá atrás um jovem. Você pode ficar de pé, por favor? Todos aqueles que estão nos visitando, fiquem de pé, por favor. Amém. Quero que a igreja aplaude ao Senhor. Você que está aí do lado, dê um abraço neles. A nossa equipe vai chegar também aí para te entregar um presente que é uma pequena lembrança da igreja, para demonstrar um pouco do carinho e do privilégio que é para nós termos a sua presença, a presença da sua família aqui conosco. Amém? Enquanto o pessoal está ali entregando presente aos nossos visitantes, cadê a Vanessa? Queria chamar a Vanessa ou o Mozart aqui na frente. Queridos, nós como igreja temos falado muito sobre sermos uma igreja não apenas que recebe, mas somos uma igreja também que uma vez recebendo, nós servimos. Vem cá, Vanessa. Nós somos provedores também na vida um dos outros. E talvez você está chegando na igreja, já frequenta algum culto, talvez até aqui na juventude, e você não sabe qual área você pode servir. Você quer contribuir, você quer ajudar, mas você ainda não sabe. E muitas vezes a gente vem aqui na frente e divulga uma área que nós precisamos de novos voluntários, de uma nova equipe, para que você possa, se voluntariar e servir ao Senhor, servindo a igreja, servindo aqui nessa casa nos cultos. E a Vanessa está aqui representando a área de comunicação da igreja. Ela e muitos outros vêm correndo para o lado, para o outro, fotografando. Tudo isso para passar uma mensagem para aqueles que muitas vezes não estão aqui, mas por causa desse trabalho que a comunicação faz, eles chegam até muitas pessoas de fora, aquilo que o Senhor tem feito, porque pessoas estão se voluntariando para essa obra. Então eu quero deixar esse convite. Você que talvez goste de mexer o celular, redes sociais, fazer postagem, área de transmissão, ajudar como um apoio no culto na área de qualidade total, você é bem-vindo. Você pode se habilitar, se voluntariar. A Vanessa e o Mozart, que cuida dessa área da igreja, vão estar te dando um treinamento, um preparo, para que você, uma vez aprendendo, possa entrar numa escala e passar a servir no culto. Amém? Então, se você deseja servir dessa forma, procure a Vanessa, que está em todas, e o Mozart também, e eles vão te conduzir nisso aí, tá bom? Obrigado, Vanessa. Deus abençoe. Amém? Gente, eu tenho outro aviso também, muito importante, que é você que está chegando na igreja. Você que chegou e aqui você entendeu que a igreja é sua casa, talvez você entregou a sua vida a Jesus aqui, não veio de outra igreja. Nós temos uma classe que é o próximo passo, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus e está congregando como igreja. Essa classe é a classe de batismo. É uma classe onde você vai aprender os princípios da fé cristã. Isso vai te preparar para que você, de maneira pública, diante de toda a igreja, você cumpra o mandamento, que é professar a sua fé a toda a igreja, a todo o corpo do Senhor. Quem é responsável por essa classe é o pastor Miguel. Fica de pé aí, pastor Miguel.
Então, uma nova classe está começando. Então, você que já entregou a sua vida a Jesus, já está caminhando conosco, ainda não é batizado, converse com ele no final do culto. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma grande festa aqui de batismo. Vários que estão aqui se batizaram nesse dia. E agora, no mês que vem, teremos então novamente batismo. E você que não participou do último, pode ser que nesse próximo você esteja aqui atrás, nas águas também, professando essa fé maravilhosa que é a fé que temos em Jesus. Amém? Agora sim, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 4, é o texto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para estarmos ministrando hoje, a partir daquilo que o apóstolo Paulo ministrou também na vida dos Gálatas. Amém? Então, Gálatas, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Um texto muito, muito profundo, um texto que quando nós lemos já edifica o nosso coração, porque já fala um pouco conosco sobre o principal que é a nossa identidade de sermos filhos de Deus. Eu escolhi falar sobre esse texto e, como falei, nós estamos num fim de semana, então se você não ouviu o que o Serginho ministrou ontem, o Sérgio Damiani, você pode assistir também sobre vida no Espírito. Depois também vai sair no canal da igreja a ministração do pastor Luz Wagner, na primeira sessão aqui também, falando sobre como o Pentecoste, ele ainda frutifica através das nossas vidas hoje. Então há uma construção daquilo que Deus está fazendo desde ontem, hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. Você precisa estar presente e Deus vai completar muita coisa na sua vida sobre a ação do Espírito Santo nos corações. Amém? Você vai viver um fim de semana que vai ser um seminário e, ao mesmo tempo, uma experiência prática com o Espírito Santo aqui. Eu creio nisso, amém? Então, queridos, hoje, Deus colocou isso no meu coração por causa do seguinte entendimento. O Pentecoste aconteceu ali quando os discípulos de Jesus esperaram em Jerusalém, receberam o derramar do Espírito Santo como línguas de fogo ali naquele lugar, uma experiência maravilhosa. Mas é importante a gente pensar o seguinte: o evento Pentecoste que aconteceu naquele dia, a experiência que eles tiveram ali naquele dia, não acabou naquele dia. A experiência do dia de Pentecoste não foi apenas um evento isolado com um fim em si mesmo. O evento, a manifestação de Deus ali no Pentecoste representou um novo tempo, um divisor de águas, não apenas na história daqueles que estavam ali e receberam, mas de todos aqueles que, a partir do que aconteceu ali, foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que receberam por primeiro se tornaram uma testemunha poderosa
da ação e da manifestação do Espírito Santo, movendo cidades, movendo lugares, até que esse evangelho, essa palavra, anos depois, chegasse até nós. Então é um divisor de água daquilo que era antes e aquilo que se tornou depois do Pentecostes. Então a gente vê o seguinte, que o derramar do Espírito Santo, a promessa que Joel já tinha profetizado desse derramar do Espírito Santo, gerou um impacto imediato, mas gerou um crescimento, uma frutificação, que são pessoas que conheciam o Senhor, pessoas que caminharam com Jesus como discípulos, mas agora, através da presença do Espírito Santo, desenvolveram uma caminhada de crescimento, uma caminhada de maturidade. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é maturidade gerada pelo Espírito. Porque o desejo de Deus é que tenhamos um coração aberto a um derramar do Espírito Santo. E que uma vez com corações abertos a esse derramar do Espírito Santo, não tenhamos a mesma vida. Passamos a basear as nossas vidas agora num crescimento. Etapas maiores cada vez mais, para que outras pessoas também sejam impactadas pelaquilo que nós recebemos. E nessa carta que Paulo ele está enviando aos Gálatas, o contexto é exatamente esse, de pessoas que conheciam o Evangelho, pessoas que tinham recebido a palavra, que tinham experimentado desse Espírito Santo, mas que de alguma forma estavam escravizados ainda no velho. Não entenderam que o Espírito Santo não era uma capacitação para eles viverem a vida antiga, mas era um novo nascimento para uma nova história, um estilo de vida totalmente diferente. E o que Paulo está falando aqui para esse grupo de pessoas, Gálatas não era apenas uma cidade, era uma província que tinha algumas cidades. O que ele está falando para essas pessoas é o seguinte: olha, vocês precisam se libertar do velho. Vocês precisam se libertar da vida antiga. Porque agora, com o Espírito Santo, Deus tem algo novo na vida de vocês. Mas mesmo que já tenha sido derramado algo novo, vocês correm o risco de continuar presos e acorrentados no velho. E é esse risco que nós não queremos correr. É esse risco que nós não podemos correr na nossa caminhada com Deus. Se Deus derramou sobre nós e nos capacitou para vivermos coisas maiores, um amadurecimento de vida no Espírito, não podemos nos contentar em sermos meninos, que é o exemplo que ele usa aqui. Menino. Enquanto o herdeiro for menino, o que é um herdeiro? O herdeiro ele é dono de tudo. Mas porque ele ainda está numa fase de menino, ele não consegue o quê? Ter acesso àquilo que o pai deixou para ele. Eu quero dizer uma coisa: você terá acesso a tudo aquilo que Deus deixou para você, a tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque aquilo que estamos experimentando com o Espírito Santo vai nos levar a um lugar de maturidade, de verdadeiros herdeiros que tomam posse daquilo que Deus preparou. Amém? Diante disso, a primeira coisa que nós vemos, que Paulo quer nos ensinar, que essa nova fase de vida no Espírito nos liberta, é da escravidão da religiosidade. Ele está dizendo, olha, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Um pouco depois, no versículo 8 e 9, ele vai explicar esses princípios elementares que os Gálatas estavam voltando, práticas do judaísmo, práticas da tradição judaica, que não eram mais necessários nesse novo tempo de graça. E Paulo está falando, olha, quando éramos menores, e ele está trazendo essa realidade anterior a essa graça de Cristo, fazendo essa comparação, fazia sentido esse comportamento, fazia sentido essas práticas, mas agora
Não estamos mais escravizados a isso. E o grande problema, muitas vezes, que impede essa ação do Espírito Santo, e não é só na nossa vida hoje, mas é na história da igreja, é termos uma vida com Jesus baseada em apenas ritos religiosos, baseados apenas em um comportamento, baseados apenas em uma agenda de igreja, de domingo a domingo, de semana a semana, mas não desenvolvermos o quê? Um relacionamento profundo, um conhecimento profundo, uma vida de liberdade ao Espírito Santo e de entrega total. Talvez a gente possa achar que maturidade é ter muito tempo de convertido. Maturidade é eu participar de muitas atividades na igreja durante a semana. Tudo isso pode ajudar. Mas maturidade não é isso. Porque eu já conheci muitas pessoas que viveram anos na igreja e nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Pessoas que estavam toda semana em atividades e atividades, mas muitas vezes estavam porque achavam que as boas obras, que o bom comportamento, que aquela reputação que era conquistado diante de uma prática religiosa, de uma prática de igreja, era suficiente para desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor, para desenvolver uma vida de maturidade. Mas nós podemos ser especialistas em religião, sermos especialistas de igreja, mas não sermos maduros, porque não entregamos a nossa vida verdadeiramente ao mover do Espírito Santo. Porque muitas vezes uma agenda, um cronograma eu controlo. Porque muitas vezes as ações, as práticas, as obras eu controlo. Agora, quando eu decido entregar a minha vida a Jesus, eu estou abrindo mão do controle. Eu estou abrindo mão daquilo que é natural, para que Ele faça do jeito dele. E é isso que Paulo está falando. Olha, essa falsa devoção, essas práticas humanas, que envolviam muitas vezes até a circuncisão, tudo isso era de um tempo passado. Vocês precisam evoluir, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. É isso que Paulo está falando. Imagina só, eu tenho um filho, a Rafael, eu tenho a Bianca de 3 anos. Eu posso comprar um carro hoje e dar de presente para eles. Um para cada um. Isso vai adiantar alguma coisa? Se eu tivesse dinheiro, né? Só falta o dinheiro. Oi? Hot Wheels, né? Mas digamos que eu tivesse como fazer isso. Eles teriam um carro. Mas eles conseguiriam usar esse carro, desfrutar de ter um carro? Não. Por quê? Porque eles não têm idade, eles não têm a maturidade para isso. Eles teriam o direito a esse carro, mas não teriam o direito de usar, de desfrutar disso. Assim são as nossas vidas como quando não temos uma vida de entrega ao Espírito Santo. Há dons preparados, há transformação de Deus preparada, há um mover sobrenatural, a minha vida sai do campo do físico, daquilo que os olhos humanos podem ver, e eu passo a me mover por aquilo que é do céu, que muitas vezes a mente humana não consegue explicar. Mas muitas vezes, quando eu não tenho essa entrega ao Espírito Santo, não dou liberdade a Ele, eu passo anos, muitas vezes vendo pessoas terem experiências, pessoas tendo a vida transformada, mas a minha vida não sai do lugar. Por quê? Porque eu ainda não estou apto a administrar aquilo que Deus quer derramar sobre as minhas vidas. E ele usa esse exemplo daquele contexto de um filho que recebia uma herança, mas precisavam de tutores e administradores. Ah, mas eu sou dono de tudo isso que está aqui. Mas a vida é uma vida de escravidão, porque ainda não desenvolveu uma maturidade. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: uma vez que temos o Espírito Santo, será que eu estou além
estou indo além da religião? Será que eu estou vivendo uma vida que eu dependo do templo? Eu dependo de alguém que recebe algo do Senhor para abençoar a minha vida? Ou estou desenvolvendo uma busca de um relacionamento íntimo com Deus, no secreto, que eu não dependo do dia do culto, eu não dependo do lugar de culto, eu participo disso tudo, porque tudo isso é importante e ajuda na edificação da minha vida. Mas quando eu estou lá no dia a dia, eu vou além, porque eu entendi que eu não sou escravo, mas eu sou um filho verdadeiro do Senhor para tomar posse de tudo aquilo que Deus preparou. Esse é o primeiro ponto de uma vida com Deus, uma vida que vai além da religiosidade. Mas o apóstolo Paulo, ele continua, e ele diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Se a primeira coisa que o Espírito Santo nos liberta é de uma vida baseada em religiosidade, em dogmas, no segundo momento que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, o Pentecostes, quando nós recebemos o Espírito Santo, agora estamos libertos do espírito de orfandade. E o espírito de orfandade é um espírito muito presente nos dias de hoje. Mas o inimigo não começou a tentar através dessa estratégia nos dias de hoje. A gente vê na Bíblia, nosso pastor citou aqui na primeira sessão, como que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, sendo alguém guiado pelo Espírito no deserto, e quando ele está lá no deserto, em que área que ele foi tentado? Identidade. Se és tu mesmo, filho de Deus, veja, Jesus sendo cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito, a tentação dele não foi sobre o poder, não foi sobre a unção, não foi sobre o propósito, mas o inimigo quis trazer o quê? Uma dúvida sobre filiação, sobre paternidade. Então, em Pentecostes eu recebo o Espírito. O que é que o Espírito está fazendo dentro de mim? O Espírito que há dentro de mim, ele não está passivo, ele não está parado. O Espírito Santo que está dentro de mim, ele está clamando. E o clamor do Espírito Santo dentro da minha e da sua vida é: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Há um Espírito dentro de você clamando: Abba, Pai. E é esse Espírito que é poderoso o suficiente para anular a voz do espírito da orfandade, que milita contra o Espírito do Senhor, que me paralisa. E ao invés de eu ser um filho que amadurece e se torna a imagem do Senhor, eu passo a ser um filho que, tendo direito a tudo, continuo vivendo como escravo, porque é isso que a orfandade faz. Ela é o oposto daquilo que esse Espírito que se conecta com o Pai gera em nossos corações. E a orfandade, ela vem muitas vezes trazendo o quê? Solidão. Um espírito que vem trazer solidão nos nossos corações. Quantas vezes você não já chegou em algum lugar, talvez, e às vezes a gente, quando o espírito de orfandade vem nas nossas vidas, não precisa de muito para a gente se sentir rejeitado. Cheguei, fui lá naquele culto, fui lá na célula, o pastor passou e nem falou comigo. A pessoa foi falar meu nome, errou meu nome. E o que gera no meu coração? Olha só, eu estou sozinho. Ninguém é meu amigo. Fulano fez lá uma festa, nem me convidou. Tudo isso é o quê? Em outras palavras, uma estratégia do inimigo de gerar no nosso coração um espírito de orfandade.
Eu já vou falar outros exemplos disso. Mas a gente está falando aqui sobre uma ação do inimigo para trazer esse espírito de orfandade em relação à paternidade de Deus, que é muito além da nossa paternidade biológica e terrena. No caso de muitos que talvez foram adotados, ou quem exerceu a paternidade foi um tio, ou foi um avô. Porque muitas vezes nós achamos que só é alvo do espírito de orfandade aqueles que tiveram talvez uma orfandade biológica, de não conhecerem os pais. Talvez aqueles que tiveram pais biológicos, mas nasceram num contexto disfuncional de família, num lar disfuncional, onde muitas vezes, de maneira ainda pior, de maneira mais hostil do que quem não teve os pais biológicos, tem uma imagem distorcida, corrompida, deformada do que é a identidade. E quando nós falamos sobre espírito de orfandade, o que nós temos a tendência a pensar? Que o alvo do espírito de orfandade são essas pessoas, porque de alguma forma elas estão mais frágeis a receber esse espírito, a serem impactadas, a serem atingidas por esse espírito. Mas não, querido. Há um Deus que é Pai. E há uma necessidade geral, total, de todos aqueles que são filhos de Deus, de desenvolver um relacionamento de filho para pai. É verdade que a paternidade biológica, a paternidade terrena, ela tem um papel importante, que é um papel muitas vezes o quê? De trazer um modelo. De trazer um modelo do que é a paternidade de Deus. Um pai terreno, zeloso, que manifesta o caráter de Deus, ele está o quê? Ele está sendo como João Batista foi para o povo judeu. Ele está preparando um caminho. João Batista é aquele que preparou o caminho. João Batista era cheio de Espírito Santo, como Jesus era. João Batista anunciava o reino de Deus, como Jesus veio estabelecer. João Batista pregava arrependimento, como Jesus veio pregar também. Ou seja, João Batista estava preparando o caminho. As pessoas olhavam para João e falavam: será que você não é o Messias? Porque João Batista se parecia com Jesus. Mas o mesmo João Batista, que era parecido com Jesus, que era cheio do Espírito Santo, ele sabia que se as pessoas acabassem nele, não reconheceriam a paternidade de Deus. É por isso que ele diz: eu batizo com água, ou seja, eu mostro um modelo. Mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele era um modelo de Cristo, ele tinha o caráter de Cristo, assim como os pais têm um papel na vida dos filhos. Mas uma vez que Jesus aparece, ele aponta e diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que isso? Porque a paternidade terrena prepara esse caminho. Ou seja, pais, quando exercem uma paternidade cheia do Espírito Santo, segundo os padrões e princípios bíblicos, eles estão preparando o solo que no futuro vai receber uma semente do Evangelho. E quando a semente do Evangelho cair nesse coração desse filho, porque o filho já conhece o modelo de paternidade de Deus, o solo está mais preparado para receber essa semente e o inimigo não vir e roubar essa semente. Mas tanto aquele que teve uma paternidade nenhuma ou uma paternidade deformada, quanto aquele que teve um papel claro dentro da sua casa, ainda assim precisam receber a semente do Evangelho para que essa semente germine e comece a frutificar no coração. Porque, embora os pais tenham um papel importante na vida dos filhos, o comportamento, o exemplo em si não é suficiente para redimir aquilo que é a condição de pecado. É por isso que
Mesmo se você teve um lar bem estruturado, mesmo se você cresceu na igreja, em algum momento você precisou ou você precisa entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente. Porque a fé dos pais, elas não redimem os filhos. A fé dos pais dá um exemplo para os filhos. Porque se a fé e o comportamento dos pais fossem suficientes para redimir a vida dos filhos, então Deus teria netos. Amém? Mas esse filho que cresceu com o exemplo de paternidade, vai chegar um dia que ele vai precisar ter um relacionamento direto com esse Deus, receber o Espírito Santo, para que a vida dele agora seja guiada pelo Espírito. É interessante porque essa semana eu tive uma conversa com uma jovem que falou exatamente isso que ela está passando. Eu cresci na igreja, eu vi os meus pais, aprendi tanta coisa com os meus pais, e há 2 anos era tão fácil a minha vida, porque tudo que eu precisava decidir era só perguntar: pai, mãe, como é que eu faço isso? E o pai dava a resposta. Então tudo que estava em dúvida, que era complicado, algum desafio: pai, mãe, olha, como é que eu faço isso aqui? Para onde eu vou? E à medida que está se tornando adulta, essa jovem está vendo o quê? Que muitas vezes ela vai conversar com os pais falam assim: olha, vai orar. Pergunta ao Espírito Santo. O que Deus está falando com você? E aquilo que muitas vezes era uma zona de conforto, o que ela diz para mim é: agora eu estou saindo da zona de conforto, porque agora eu tenho que orar mais, agora eu tenho que ler mais a palavra, agora eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo, porque as decisões que eu tomar agora na minha vida não é mais responsabilidade dos meus pais. Sou eu que vou ter que agora pagar o preço de tudo aquilo que eu decido na minha vida. Então, se eu não amadurecer, se eu não me aprofundar na vida do Espírito, o que é que vai ser do meu futuro? Isso tem gerado nela um temor pela presença de Deus, um temor por uma busca pelo Espírito Santo, porque todos nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus em nossas vidas, e um dos papéis mais importantes que o Espírito Santo vem gerar é esse clamor, que é contra a voz da orfandade. Eu já falei da solidão, mas a orfandade vem trazer vários tipos de características que, mesmo que você tenha um pai presente, more ainda na sua casa, você seja adulto, talvez você já é avô, talvez você já tem 20 anos da igreja, talvez você tenha algum tipo de sentimento, algum tipo de mentalidade gerada por esse espírito, e que ela só é anulada quando a voz do Espírito Santo é muito maior em nossos corações do que a voz desse espírito maligno. Uma das características da orfandade é esse sentimento de escassez, por exemplo. Quantas vezes nós vemos pessoas, ou nosso coração é tomado por um desejo de ter sempre algo a mais. Parece que nunca é suficiente. Já viveu isso? Eu preciso de sempre algo a mais, eu preciso sempre trabalhar mais. Eu tenho tempo livre, não posso descansar. Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e dormir meia-noite, porque eu tenho um emprego hoje, mas se amanhã eu não tiver um emprego, o que vai ser das minhas contas? Ou seja, sentimento de quem não crê que Deus é provedor. Isso é o sentimento de filho ou de escravo? Escravo. A Bianca é interessante. Quando falta algo, ela acha que tudo que tem no mercado é meu. Às vezes ela pede alguma coisa lá em casa, eu falo: filho, não tem mais, acabou. Ela fala: não, papai, é só você pegar lá no mercado. Por quê? Porque a provisão não é uma preocupação que ela tem. Ela acredita que eu, como pai, vou prover tudo na vida dela. De que ela não precisa da força do braço para ter a provisão, para ter o alimento.
E muitas vezes o que acontece no nosso coração? O contrário. Não, eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso ser alguém, porque senão vai faltar o pão na minha mesa. E aí a gente fica o quê? Ansiosos. Característica de orfandade. E aí o que o Espírito faz? Essa voz Abba Pai. O Espírito lembrará de tudo que quem disse? Jesus disse. Aí o Espírito Santo vem aquela voz assim, lembra o que Jesus disse? Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se veste como eles. Olha os pássaros. Eles não têm celeiros para armazenar, mas o Pai dá tudo o que eles precisam. Filhos. Convicção de provisão que é gerado o quê? Pelo Espírito Santo. Isso é coisa de gente cheia do Espírito Santo que amadureceu a partir do Espírito Santo e deixou de ser escravo. Convicção de identidade, de ser amado por Deus. Quantas vezes não nos sentimos amados? As pessoas fazem algo para nós, as pessoas nos abençoam, as pessoas nos abraçam, mas parece que sempre está faltando amor. E muitas vezes uma palavra que a gente ouve de crítica, não, eu não sou amado. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Mas o Espírito Santo é aquele que quando diz Abba Pai, ele está dizendo Paizinho. Uma palavra que vem do aramaico, dizendo filho. Quando nós falamos para Deus Abba Pai, nós estamos falando de um Deus que nos ama de perto. Um Deus que nos tem como filho. Às vezes nós vemos o poder de Deus, nós olhamos para a justiça de Deus, nós olhamos para um Deus poderoso, mas temos dificuldade que esse grande Deus das nações, esse grande Rei, é o nosso papai, que nos conhece pelo nome, que nos ama e nos abraça, e que demonstrou o grande amor dele lá na cruz. É isso que o Espírito Santo está gerando na vida daqueles que já receberam o Espírito. Porque quando nós vamos pela orfandade, toda a nossa imagem é corrompida. Criamos sentimento de competição, não nos sentimos amados, não cremos que Deus é provedor de todas as coisas, mas o próprio Espírito Santo é o cumprimento da promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. E essa mentira da orfandade, ela vem de uma maneira tão forte, que muitas vezes nós vemos aqui, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pronto, leu adoção, acabou. O espírito de orfandade ele é tão forte que eu leio que Deus me adotou e eu penso assim, poxa, eu não sou nem filho de verdade, eu sou adotado. É ou não é? Nós temos a adoção como algo bom? Geralmente a gente vê o quê? Aquele filho que quando está lá criança, fala para o outro assim, você é adotado. Ou seja, como algo negativo. A gente vê muitas vezes isso porque até por muito tempo a própria lei não dava o mesmo direito para um filho biológico e um filho adotado. Era um direito diferente. O filho adotado tinha menos direito que o filho biológico. Hoje não é mais assim. Mas isso traz o quê? Uma construção negativa. Só que aqui nesse contexto é o contrário. Porque no contexto que eles viviam, no contexto daquilo que Paulo também diz aos romanos, a mesma coisa sobre a adoção, porque para o romano, a adoção era algo muitas vezes com significado maior até que o filho biológico. Porque o filho biológico, muitas vezes, o romano, porque teve por acaso, porque não queria ou porque não gostou, por algum motivo, rejeitava. Agora, a cerimônia de adoção, ela implicava primeiramente uma decisão de amar o filho. Ou seja, se eu estou adotando uma criança, eu estou decidindo amar essa criança.
E se eu decido amar essa criança, eu estou comunicando também que é uma decisão espontânea. Embora, de uma forma, a filiação biológica pudesse ser fruto do acaso, no sentido de não planejado, a adoção não. Eu estou decidindo amar e eu estou escolhendo a criança por livre e espontânea vontade que eu vou adotar. Então tinha um significado muito grande essa escolha, essa decisão espontânea. E por ser uma decisão de amor, por ser uma decisão intencional e espontânea, era uma decisão irrevogável. Ou seja, uma vez que eu decidi amar aquela criança, uma vez que por livre, espontânea vontade eu estou dizendo a essa criança, olha, você é meu filho, você é minha filha, agora eu sou seu pai, você nunca mais poderia ir lá e devolver aquela criança. Você tinha uma responsabilidade para sempre de cuidar, de ser um pai, de amar e de prover na vida daquela criança. Quando Paulo está escrevendo que Deus nos adotou como filhos, ele está dizendo, é irrevogável. Deus está dizendo, vocês são meus filhos, porque antes de qualquer coisa eu decidi amar vocês. Vocês são meus filhos, porque eu, pela minha vontade, eu os escolhi. E vocês são meus filhos, porque a decisão que eu tomei de adotá-los é uma decisão permanente e eterna, e eu não voltarei atrás. Estou colocando em vocês o meu espírito como testificação, como penhor da minha promessa na vida de vocês, que nunca mais irei abandoná-los. Ah, querido, essa é a nossa vida, essa é a nossa identidade. Um espírito que não importa o que as situações dizem a nosso respeito, não importa o que o espírito da orfandade diz a nosso respeito, quando pensamos que estamos sendo abandonados, quando pensamos que precisamos provar de alguma coisa, quando pensamos que Deus não vai cuidar de nós em todas as áreas, o espírito que diz, você é órfão, você não é filho, você é escravo, há um espírito que grita, há um espírito que clama, dizendo, Abba, Pai, Paizinho. É esse espírito que está dentro de você, tirando de uma realidade de um filho imaturo, portanto escravo, para um filho maduro, que sabe daquilo que Deus derramou e quem nós somos diante desse Pai, que é perfeito. Se você entrou nesse lugar, talvez não se sentindo filho, pleno de Deus, um filho amado para sempre, o Espírito Santo hoje vai te tocar nesse lugar, para que nunca mais essa mentira tenha lugar no seu coração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio naquilo que o Pentecoste veio gerar para sempre em nossos corações, para que nunca mais voltemos a ser escravos, para que nunca mais precisemos voltar atrás. Porque quando não entendemos que a filiação é o principal daquilo que o Espírito Santo veio estabelecer, nós buscamos até nas manifestações provar alguma coisa. Se estamos movidos pelo espírito da orfandade, o próprio mover sobrenatural, estar no ambiente onde o Espírito Santo está agindo, corrompe o nosso coração sobre o objetivo principal. Eu passo a querer um dom de Deus, para que as pessoas me vejam como alguém especial diante dele e por isso me ame. Eu passo a querer receber um milagre, porque eu preciso de uma testificação humana de que Deus está comigo e Ele vai ser provedor. Ou seja, Deus precisa mostrar do lado de fora aquilo que Ele já está fazendo por dentro. Só que a Bíblia diz que a expectativa da criação não é sobre os ungidos de Deus, não é sobre os religiosos de Deus, não é sobre qualquer tipo de coisa que olhamos de fora para dentro, mas o que a Bíblia diz é que a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Porque aqueles que veem o Filho,
Aquele que olha para os filhos de Deus, reconhece que esses filhos têm um pai. E o maior privilégio de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo é termos um caráter amadurecido, de maneira que em tudo que façamos as pessoas olhem para nós e, olhando para nós, reconheçam e desejem conhecer aquele que é o nosso Pai. Enquanto as pessoas estão ansiosas, enquanto as pessoas estão correndo atrás do vento, enquanto as pessoas estão tentando ser alguma coisa, os filhos se posicionam como se já fossem: eu já tenho tudo. Porque o Espírito Santo é a garantia de uma herança. Eu não preciso conquistar mais, porque eu já tenho. Eu sei que tudo que é do reino é meu. Eu só preciso ser o quê? Entender o meu lugar nesse reino, desfrutar daquilo que Deus me deu e manifestar o caráter desse Deus aonde quer que eu passar. É isso que Deus espera. E sabe por que muitas vezes Deus ele quer derramar algo maior em nossas vidas, da presença dele, de dons e manifestações, e ele não derrama? Porque ele não pode derramar um vinho novo em odres velhos. Porque um filho imaturo, recebendo algo de Deus, ele pode destruir a sua própria comunhão com Deus, por causa daquilo que Deus derramou, uma bênção que pode se transformar em maldição. E às vezes nós estamos com uma identidade ainda fragilidade, pedindo: Deus, eu quero viver essa experiência, Deus, eu quero tomar posse desse dom, Deus, derrama na minha vida como o Senhor fez em Pentecostes, que eu comece a falar em línguas, que eu comece a profetizar, e Deus está te falando: filho, eu não vou te dar, porque eu tenho algo muito mais especial para te dar primeiro, e o Espírito Santo está gerando, você é um filho meu. Se você não reconhecer de verdade que você é esse filho, até aquilo que eu te dei, você pode achar que é uma promoção. Olha, eu fui promovido agora porque eu recebi algo de Deus. Eu fui promovido agora porque eu recebi uma autoridade de Deus. Agora, quando eu reconheço que eu sou filho, não há nada mais que pode me promover, nem aqui na terra, nem os dons do Espírito, nada, porque é sobre quem eu sou. Tudo já é meu. Eu só preciso o quê? Amadurecer de maneira que eu possa administrar aquilo que Deus já tem desde a eternidade para a minha vida, e eu transbordo daquilo que Deus me deu, e isso passa a impactar as pessoas que estão à minha volta. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da parábola do filho pródigo. Um filho mais novo que sabia o seu direito, sabia o que queria receber, e sabia que o pai queria, ou poderia dar, melhor dizer, poderia dar. E ele pega a sua herança, mas porque ele era imaturo, o que ele faz? Ele recebe algo do pai e ele usa para os seus próprios desejos. Ou seja, está faltando alguma coisa aqui na casa do meu pai. Eu preciso receber para agora fazer algo, conquistar algo, para satisfazer os meus desejos. Mas a gente vê também na casa do pai um segundo filho que não era livre, um filho mais velho que também era escravo, porque estava na casa do pai, tudo que estava ali era dele, mas ele não tinha nem coragem de chegar ao pai e pedir alguma coisa, porque a mentalidade dele era de escravo. E quando ele vê o outro filho celebrando uma festa, ele fala: olha, eu estou aqui ralando tanto, nunca recebi nem isso que ele está recebendo. Ou seja, sendo dono de tudo, mas com uma escassez no coração. Eu creio que Deus quer derramar algo aqui. Eu creio que em nome de Jesus milagres vão acontecer nesse lugar. Eu creio que pessoas receberão o poder do Espírito Santo para sair daqui e testemunhar aonde quer que passarem.
Mas eu creio que antes daquilo que Deus vai fazer aqui, Deus Ele quer preparar odres. Porque talvez as vestes dos nossos corações ainda estejam velhas. E Deus está falando assim, olha, jogue as vestes velhas fora para receber o novo que eu tenho. Talvez Deus está falando assim, olha, jogue o odre velho fora, coloque diante de mim um odre novo, porque se eu derramar sobre o odre velho, o odre e o vinho vão se perder. Mas se você entregar diante de mim um odre novo, eu posso derramar aquilo que eu tenho, e aquele odre nunca mais será o mesmo, uma vez que o vinho que eu tenho cair sobre ele. Só que tem uma coisa, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para frente, vítimas não são redimidas. Só é redimido da sua identidade aquele que entende, eu sou o responsável. Porque é um grande problema de quando nós falamos sobre identidade, é que nós ficamos pensando naquilo que fizeram com a gente. Mas hoje eu quero que você faça diferente. Se talvez você é esse filho que precisa ainda preparar o seu coração para ser liberto, que precisa restaurar a sua identidade no Senhor, para receber mais do Espírito Santo. Talvez você é aquele que as vozes da orfandade têm gritado ao seu coração, mas hoje você entendeu que há uma voz do Espírito Santo que você deseja que sopre de maneira maior, para que você tenha essa convicção e amadureça como um filho maduro. A primeira coisa que precede um avivamento é o arrependimento. E o arrependimento é sobre você. É sobre você, Senhor, eu me arrependo pelaquilo que eu fiz. Eu me arrependo porque eu deixei a tristeza tomar conta do meu coração. Eu me arrependo porque eu deixei a ofensa tomar lugar na minha vida. Eu me arrependo porque eu duvidei do que está na Tua palavra. Eu me arrependo porque eu não consegui perdoar aquilo que fizeram comigo. Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Porque talvez você precisa ser curado hoje aqui nessa noite para receber aquilo que o Espírito Santo tem. Talvez a gente usou alguns exemplos aqui de um lar desestruturado, de ausência de paternidade biológica, e talvez é exatamente o seu caso. Mas você hoje entendeu que há um Pai maior e que o poder do Espírito Santo na sua vida pode preencher, é a garantia de que você é um filho de Deus e não precisa mais caminhar como um órfão. Mas talvez você esteja aqui hoje também como alguém que teve um pai, que teve uma mãe, mas que talvez você também, diante de Deus, tem algumas raízes de orfandade no seu coração. Mas hoje você entendeu que é porque há uma paternidade maior que é gerada pelo Espírito Santo. E antes de nós orarmos, clamando por cura, antes de nós orarmos por um derramar do Espírito Santo, antes de nós clamarmos para que você faça diferença, para que você frutifique, para que você manifeste o reino aonde você passar, Deus Ele quer preparar corações hoje aqui. O que Deus tem para derramar já está pronto. Mas o que a Bíblia diz é que lá em Pentecostes estavam todos reunidos, ou seja, eles estavam prontos para receber. E há um quebrantamento que Deus quer gerar aqui no nosso meio para aquilo que Ele quer fazer. Então, se há algo no seu coração hoje aqui nessa noite, que você entende, eu preciso preparar o meu coração para receber aquilo que Deus tem. Eu preciso derramar
quebrantar o meu coração em arrependimento diante do Senhor antes que Ele derrame aquilo que Ele tem, para que isso não se perca, para que as feridas do meu coração não impeçam o agir dEle, para que eu não seja como um recipiente furado que Deus vai mandar, mas tudo aquilo vai se perder por causa de algo que está no meu coração, que eu preciso de cura. Se você entende isso, que é algo que você quer colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, perdão, eu me comprometo diante do Senhor a manifestar aonde eu passar a identidade de um verdadeiro filho de Deus, porque é para isso que o Senhor colocou o Teu Espírito Santo dentro de mim, que clama: Abba, Pai. Eu quero te convidar, se você é esse, sai do seu lugar e se ajoelha aqui no altar. Pode vir, se coloque aqui diante do altar de joelhos, porque eu creio que Deus, Ele quer trazer essa cura, e às vezes fica algo lá guardadinho, durante tempo, algo que a gente fala: olha, isso aqui não vai dar nada, algo que está mal resolvido, e muitas vezes Deus está falando: olha, eu quero mais, eu quero fazer algo além, eu quero te tocar de uma maneira especial, mas porque a gente ainda não tomou essa postura diante dEle, Deus está nos protegendo, não derramando tudo o que Ele tem, nos deixando ainda debaixo de tutores e debaixo de administradores. Então, nesse primeiro momento, é o tempo de você se colocar diante do Senhor em arrependimento, dizendo: Pai, talvez eu já seja até avô, mas eu ainda enxergo algumas características de orfandade na minha vida. Você vai pedir perdão aqui nesse altar. Você vai pedir perdão nesse altar, porque quando o Espírito Santo for derramado sobre você, você nunca mais será escravo. Enquanto nós adoramos, saia do seu lugar nesse primeiro momento, e depois nós vamos conduzir os próximos momentos que nós teremos. Vamos adorar o Senhor aqui nesse lugar. Aleluia! Eu creio que o Espírito Santo já está movendo com cura aqui. Você que está aqui de joelho, continue. Porque há uma voz do Espírito Santo clamando: Abba, Pai. O Espírito Santo vê o nosso coração como seu campo missionário, onde Ele é uma voz dentro de nós clamando por esse Pai. Mas eu creio que há aqui também pessoas que estão recebendo dessa voz, mas que serão uma voz também de restauração de paternidade aonde passar. Pessoas que manifestarão uma identidade restaurado, uma identidade de filho, um amadurecimento tão grande no Senhor, que vão gerar convicção de paternidade na vida de outros. Isso é um ministério do Espírito Santo, isso é para quem conhece profundamente. E o Espírito Santo coloca isso no meu coração. Nós vamos orar aqui nesse momento, para que Deus levante aqui verdadeiras testemunhas do poder dEle, que vão ser testemunha de uma restauração de paternidade aonde quer que passarem. Talvez deu tudo errado no seu relacionamento com o pai terreno, mas você será pai, você vai ser mãe, e você vai ser um restaurador nas próximas gerações. E eu quero orar sobre isso aqui. Eu quero orar em nosso meio, tanto sobre aqueles que já estão aqui no altar, mas para aqueles que estão aí. Talvez você está aí no seu lugar, talvez você não tenha problema com a paternidade, mas talvez Deus está gerando no seu coração a importância, a urgência de você ser uma voz para restaurar a identidade daqueles que à sua volta não conhecem esse Deus que é Pai. Talvez conhece um Deus que opera milagres, talvez conhece um Deus que opera derramando dons, mas não conhece um Deus que ama como um Pai amoroso. E talvez você quer ser um restaurador, uma voz de restauração,
um primeiro filho de uma grande família a partir de você, para que você seja como João Batista, aquele que aponta o caminho, aquele que prepara solos nas próximas gerações, para que quando a semente do Senhor vier, encontre um lugar para frutificar. E nós vamos orar para que Deus se manifeste aqui assim no nosso meio. Se você deseja isso, vem aqui para frente, nós vamos orar por pessoas que vão manifestar cura de identidade, pessoas que vão ser usadas para restaurar a paternidade. Sai do seu lugar, se ajoelhe aqui no altar. Talvez Deus está já te dando pessoas específicas que você vai orar durante essa semana. Pessoas específicas que você vai chamar para perto, para manifestar na vida dela através de um discipulado esse amor de Jesus. Eu creio, querido, que um dos grandes sinais de um avivamento é uma igreja curada em sua identidade, é uma geração de filhos. Porque Deus, quando quis salvar o mundo, Ele enviou um filho. E quando Deus quer salvar uma cidade, Ele envia os seus filhos que revelam quem Ele é. Os milagres, os dons, as manifestações de fora para dentro não nos tornam filhos. Mas uma vez que no nosso interior nós somos filhos verdadeiros, os milagres acompanharão aqueles que creem. Se você deseja receber isso, sai do seu lugar e vem aqui. E nós vamos orar mais uma vez. Faça assim com a sua mão, como quem quer receber. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós entendemos, Deus, o Pentecostes, aquilo que o Senhor veio fazer. E nós somos parte de um Pentecostes dos dias de hoje. Nós decidimos nunca mais anular o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós decidimos nunca mais entristecer o Teu Espírito Santo, ao contrário, é nesse lugar que o Teu Espírito Santo terá liberdade cada vez maior. Porque começa nos nossos corações, não é sobre uma estrutura terrena, não, mas é sobre corações preparados para receber o vinho do Senhor. Porque entenderam que já são herdeiros do Senhor. Eu oro agora sobre aqueles que estão aqui no Teu altar, Deus, entendendo uma missão, entendendo uma vocação, de manifestar um modelo de filiação, porque o Senhor sempre foi um Pai perfeito, o Senhor sempre foi um Pai de amor, mas nós, ó Pai, no lugar de filhos, muitas vezes nos comportamos como escravos. Há muitos escravos lá fora, que estão longe de casa, estão longe da casa do Pai, porque não entenderam, porque foram tomados por esse espírito de orfandade que assola o nosso tempo. Mas assim como o Teu Espírito Santo é uma voz em nós, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Espírito Santo seja uma voz a partir de nós, para vermos filhos que estão longe, voltando para a Tua casa, entendendo que aquilo que o Senhor tem é muito maior, entendendo que aquilo que o Senhor tem é para tomarmos posse, e que não há nenhuma promessa terrena que nos promove desse lugar, que é sermos filhos amados do Senhor. Pai, talvez há pais aqui cansados, frustrados. Pai, tira todo o medo agora da vida de paz que estão aqui nesse lugar. Nós repreendemos desse lugar todo espírito de medo, toda a pressão. Começa a tirar agora das costas de paz que estão daqui nesse lugar todo o peso. Porque há uma paternidade do Senhor que nos redime. E quando mesmo pais que estão aqui estão fracos, eles são fortes no poder do Espírito Santo do Senhor. O Senhor está levantando pais aqui que não são perfeitos,
que nem sempre sabe os melhores conselhos, que nem sempre sabe as melhores decisões para os seus filhos, mas porque eles estão quebrantados e porque eles confiam na paternidade do Senhor, eles verão filhos curados, filhos restaurados, que reconhecem a paternidade do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, com a igreja cheia do Espírito Santo, será uma igreja de filhos que nunca mais caminharão como escravos, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós celebramos, assim nós te exaltamos, assim nós glorificamos o nome que é sobre todo nome nesse lugar, em nome de Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Receba isso em nome de Jesus. Você é cheio do Espírito Santo para curar, para libertar e para tornar aqueles que são escravos em novos filhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando o nosso culto. Você que está aí nessa transmissão também, você é um filho amado pelo Senhor. Mas, queridos, não acabe aqui. Não acaba aqui primeiro porque as vozes, elas vão tentar ainda mudar aquilo que você recebeu nesse lugar. Lembre de uma coisa, uma mentira só tem poder na vida de uma pessoa quando ela acredita. Mas hoje você recebeu a verdade do Senhor que liberta. Aonde houver uma mentira que torna as pessoas escravos, você vai ser uma voz para manifestar o Abba Pai aonde você estiver. Será assim. E ainda não acabou também, porque amanhã às 10 horas da manhã e amanhã às 18h30, Deus tem para completar algo a mais sobre a ação do Espírito dele nas nossas vidas. Querido, talvez você nem ia vir amanhã. Talvez você não ia vir. Mas agora eu creio que em nome de Jesus você vai mudar a sua agenda, porque você acredita que Deus tem algo ainda para completar daquilo que Ele está fazendo desde ontem, que não é movido por homem. O Sérgio ministrou ontem, o pastor ministrou algo hoje, eu ministrei hoje aqui, ninguém combinou nada, mas Deus está construindo algo. Então vem aqui amanhã, que Deus tem algo além. Agora você já está novo. Então amanhã Deus vai transbordar ainda mais nos nossos corações, de maneira que essa cidade será impactada pela glória do Senhor. Feche os seus olhos, vamos encerrar esse culto. Pai, obrigado, porque a Tua presença, pela Tua presença que estamos aqui, e o Senhor sempre vem e se manifesta em nosso meio. Agora nós clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito seja sobre toda a Tua igreja, sobre os filhos do Senhor aqui nesse lugar, e sobre toda a Tua igreja na face da terra, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, porque você é um filho amado dele, em nome de Jesus. Amém.